Imagina a seguinte cena. A gente tem em mãos um guia de viagens maravilhoso. Tipo, o roteiro definitivo com os 7 destinos mais espetaculares do planeta. Aquela lista completa dos lugares que precisam ser vistos antes de partirmos desta vida, né? Exatamente. Só que, tem um pequeno problema aí. Um problema enorme, na verdade. Pois é, se a gente tentar visitar esses destinos hoje, 85% dessa lista simplesmente não existe mais. É muito louco pensar nisso. Encontraremos apenas ar, terra, talvez um ou outro bloco de pedra isolado. É uma paisagem histórica que, honestamente, é quase toda feita de fantasmas. Essa é a grande ironia quando a gente olha para a antiguidade, sabe? Nós construímos uma imagem de grandiosidade muito baseada na solidez, tipo como o concreto de uma represa moderna. Aham. Mas o legado mais duradouro da humanidade, aquele que ainda habita fortemente nosso imaginário, é formado por estruturas que a natureza, o fogo e a própria arrogância humana transformaram em pó há milênios. E a nossa exploração de hoje mergulha justamente nesse paradoxo. Temos uma pilha colossal de artigos históricos, relatórios de escavações arqueológicas e enciclopédias antigas para tentar desvendar os segredos das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma documentação vasta e fascinante. Nossa missão aqui é entender como essas obras monumentais ainda moldam a nossa ideia de ambição e como a tecnologia de hoje está literalmente recriando essas estruturas a partir do fundo do mar. Certo, vamos empacotar isso. Antes da gente falar de pirâmides gigantes ou deuses de bronze, a gente precisa entender a curadoria dessa lista. Com certeza. O contexto é tudo. Porque, olhando de fora, pode parecer que houve um grande comitê global que se reuniu e votou nas 7 maravilhas. Mas a história real é muito mais restrita. Totalmente restrita. Para a gente entender o viés geográfico e cultural dessa seleção, a gente tem que voltar lá para o ano 100 antes de Cristo. Nossa, muito tempo. Sim, e olhar para um poeta grego chamado Antípatro de Sidon. Foi ele quem compilou a versão mais famosa, a que serviu de base para essa lista. E olha, a linguagem que o Antípatro usou nos diz muita coisa. Como assim a linguagem? É que os gregos originais não usavam o termo maravilhas. Em grego antigo seria taumatá. Tá. A palavra que ele realmente usou foi theamata, que se traduz basicamente como vistas ou coisas que merecem ser vistas. Caramba, então é a versão da antiguidade clássica de um guia turístico do TripAdvisor. Basicamente isso. O título real seria algo como As 7 atrações imperdíveis no Mediterrâneo. Exato, porque esse é o detalhe que a maioria das pessoas ignora. O Antípatro só listou o que estava ali no quintal do mundo helênico. O Oriente Médio, o Norte da África, a Grécia... Então, obras estupendas, tipo a Grande Muralha da China, não entraram na lista simplesmente porque os gregos antigos não tinham a menor ideia de que elas existiam. Eles nem sonhavam. O mundo conhecido deles era bem limitado geograficamente. E o que é fascinante aqui é o fenômeno linguístico e cultural que aconteceu depois. Ah, me conta mais sobre isso. Com o passar dos séculos, essa transição da palavra theamata para thaumata, ou seja, de vistas para maravilhas, mudou completamente a percepção humana sobre esses locais. Eles ganharam um status diferente? Isso. Não eram mais apenas recomendações de viagem para um roteiro de férias. Eles se tornaram arquétipos míticos da engenhosidade humana. Eles deixaram de ser arquitetura para se tornarem lendas. Nossa, é muito forte isso. E já que a gente está falando sobre arquitetura que beira o mítico, vamos para a única vista da lista do Antípatro que a gente ainda pode ir lá e tocar hoje? A majestosa. Eu confesso que fiquei impressionada lendo as anotações da nossa pesquisa sobre a Grande Pirâmide de Gizé. A escala da coisa simplesmente quebrou a minha mente. Os números são quase incompreensíveis, de fato. A gente está falando de uma estrutura composta por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra. Milhões? Milhões de blocos de pedra calcária e granito, com alguns chegando a pesar até 80 toneladas. A pirâmide de Quéops alcançava 146,6 metros originais de altura. É um arranha-céu de pedra maciça. Exatamente. E ela manteve o título de estrutura mais alta do mundo por assombrosos 3.800 anos. Isso é absurdo. Mas, sabe, a altura não é a parte que me intriga mais. Não. Não, o que me deixa perplexa é a precisão. A base tem um alinhamento perfeito com os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. E com uma margem de erro inferior a 0,05 graus.
É um feito de engenharia formidável. Muito. Como uma civilização lá na Idade do Bronze, sem bússolas magnéticas, sem satélites, sem nenhum daqueles teodolitos modernos, consegue alinhar 2,3 milhões de pedras gigantes com essa exatidão em pleno deserto? A resposta, por mais poética que pareça, está no céu e na água. Os antigos egípcios eram astrônomos incrivelmente pragmáticos. Ah, eles usavam as estrelas. Exato. Eles observavam o movimento das estrelas circumpolares, aquelas que parecem girar em torno do Polo Norte celeste sem nunca se pôr no horizonte, sabe? Entendi. Usando ferramentas simples de prumo e umas hastes verticais, que eles chamavam de Merket, eles dividiam exatamente ao meio o ângulo entre a posição onde uma estrela nascia e onde ela se punha no horizonte. Uau! Isso dava a eles o norte verdadeiro absoluto, bem mais preciso que o norte magnético, inclusive. E para nivelar o terreno de uma estrutura desse tamanho? Para nivelar a base perfeitamente, as teorias mais aceitas apontam que eles cavaram uma rede de trincheiras rasas no solo. Aí eles encheram essas trincheiras com água. Ah, claro, a água sempre nivela. Isso. Eles usaram a própria superfície da água, que sempre busca o nível perfeito graças à gravidade, como um nível de pedreiro gigante e natural. Gente, é a inteligência pura do uso de recursos naturais aplicada numa escala monstruosa. Uma verdadeira vitória da física tangível. Uma física muito palpável. Agora, aí que a nossa lista prega uma peça em quem está nos ouvindo. A gente sai dessa rocha gigante e imutável no deserto, direto para a maravilha mais ilusória de todas, os jardins suspensos da Babilônia. Essa é a grande polêmica da lista. A história clássica diz que o rei Nabucodonosor II construiu essa montanha botânica gigantesca lá no século VI a.C. como um ato de romance puro, né? A rainha dele, a Amite, estava com muitas saudades das montanhas verdes da sua terra natal. Um gesto muito bonito. Então o rei manda simplesmente construir uma floresta vertical em pleno deserto plano e árido da Mesopotâmia. É uma narrativa lindíssima, digna de cinema. Mas, a arqueologia moderna precisa discordar radicalmente dessa visão romântica. Sério? O grande problema dos jardins suspensos é que após décadas e décadas de escavações intensas nas ruínas da Babilônia, no atual Iraque, ninguém nunca encontrou absolutamente nada. Nada. Nenhum vasinho. Nenhum único tijolo, nenhuma fundação, nenhum sistema de canais que indicasse a presença desses jardins maravilhosos. Nada. Caramba! E tem mais. Em textos babilônicos da própria época do Nabucodonosor, que são repletos de vanglória sobre tudo que ele construía, não tem sequer uma vírgula sobre jardins. E também, assim, bombear a água do rio Eufrates para irrigar uma montanha inteira de árvores lá no alto demandaria um mecanismo absurdo de complexo, não é? Com certeza, demandaria algo muito parecido com o famoso parafuso de Arquimedes, Tá. só que séculos antes do próprio Arquimedes nascer. E é justamente esse detalhezinho da engenharia hidráulica que sustenta uma teoria muito revolucionária. Proposta pela Stephanie Dalley, certo? Exatamente. A arqueóloga Stephanie Dalley argumenta que os jardins suspensos existiram sim, mas não na Babilônia. Peraí. Então quer dizer que eles ficavam a quase 500 quilômetros daí, na cidade de Nínive, e foram construídos por um rei rival, o assírio Senaqueribe. Pera, então a maravilha mais poética de toda a antiguidade pode ter sido apenas um erro de GPS colossal dos gregos antigos. Eles erraram a cidade, creditaram o rei errado e ainda erraram o império? Praticamente um telefone sem fio que durou séculos. A história oral antiga fundia as informações com muita frequência. Que loucura. Para a cabeça dos gregos e romanos, a Babilônia era a cidade mítica por excelência. Era o lugar onde todas as grandezas deveriam estar. Mas o Senaqueribe, lá em Nínive, ele sim deixou painéis esculpidos mostrando palácios com terraços exuberantes e cheios de plantas. Olha só. E ele ainda, incrivelmente, descreveu a invenção de parafusos de bronze para elevar água. A tecnologia existia lá em Nínive. Ah, as provas estão todas lá. Mas com o tempo e a distância, as narrativas se fundiram, misturando a lenda e a engenharia síria com a fama eterna da Babilônia. Isso me mostra muito como a narrativa, sabe, às vezes é mais forte que a própria engenharia. Sem dúvida. O poder da história contada. E falando em narrativas, essa ideia da motivação humana me fascina demais.
Se os jardins nasceram, na teoria, de um gesto de consolação ou mesmo de uma megalomonia real, quando a gente olha para as maravilhas localizadas na atual Turquia, a motivação oscila violentamente entre o luto profundo e o egoísmo mais destrutivo. Aí nós estamos entrando num território denso, o do Mausoléu de Halicarnasso e o Templo de Ártemis em Éfeso. Dois extremos da emoção humana. Sim, o mausoléu foi puramente uma construção nascida do luto. Em 353 a.C., quando o governante Mausolo faleceu, sua viúva, que também era sua irmã, Artemísia II, ela ficou devastada. Imagino. Ela então contratou os maiores e mais famosos escultores de toda a Grécia para construir um túmulo de mármore com impressionantes 45 metros de altura. Um túmulo tão icônico, mas tão icônico, que literalmente criou a palavra mausoléu para designar todos os túmulos grandiosos dali em diante. É a marca definitiva na linguagem. Mas o que mais me espanta é o destino dessa obra. Porque o edifício até que suportou séculos intacto, sabe? Ele sobreviveu a vários invasores, mas acabou cedendo a uma série de terremotos já na Idade Média. A natureza sempre cobra a conta. E a reciclagem que acontece depois desse desabamento é bizarra. Os Cavaleiros de São João, que eram uma ordem de cruzados europeus, chegaram lá na região no século XV. Precisando se defender. Isso, eles precisavam construir uma base militar com urgência. Eles olharam para os restos daquela obra de arte milenar e pensaram o quê? Nossa, que ótimos tijolos! Eles simplesmente construíram o castelo de Bodrum usando as pedras do mausoléu. É o choque mais violento de prioridades históricas que a gente pode imaginar. Pensa bem, para Artemísia, lá no período helenístico, aquele mármore finamente esculpido representava a materialização da alma, a imortalidade do marido dela. Era algo completamente sagrado. Mas para os cruzados medievais, num contexto de guerra, era apenas calcário disponível. Era engenharia defensiva pura e simples. A arte suprema virou alvenaria utilitária. Que pragmatismo cruel, né? E essa busca pela imortalidade nos leva diretamente para o Templo de Ártemis. Lendo os relatos, esse templo era algo muito inimaginável. Tinha 127 colunas, com cerca de 18 metros de altura cada uma. Para dar uma perspectiva para nossa audiência, ele era praticamente o dobro do tamanho do famoso Partenon lá em Atenas. O dobro! Mas mais impressionante do que o tamanho absurdo foi o local escolhido para a construção. Eu vi algo sobre isso, não era um pântano? Sim. Eles construíram um colosso de mármore e pedra num terreno pantanoso, quase um lodaçal. De início, pode parecer uma falha de projeto colossal. Totalmente, a estrutura ia afundar. Mas foi uma decisão genial de engenharia. A região sofria com constantes terremotos. O historiador Plínio o Velho relata que os arquitetos forraram a fundação do templo com camadas grossas de carvão triturado e milhares de peles de ovelha. Peles de ovelha? Isso mesmo. Essa base macia e esponjosa de carvão e lã funcionava como um amortecedor sísmico super primitivo, mas eficaz. A terra tremia e o templo apenas absorvia o impacto de forma elástica, sem rachar. Um amortecedor gigante feito de lã de ovelha sustentando milhares de toneladas de mármore. Essa técnica é simplesmente brilhante. É engenharia tentando domar o planeta. Eles pensaram detalhadamente em como proteger a estrutura gigantesca contra a força incontrolável da Terra. Só que eles não pensaram na força destrutiva de um único indivíduo com fogo na mão. O fator humano. Pois é. Em 356 a.C., um homem chamado Heróstrato entrou nesse templo maravilhoso e simplesmente ateou fogo no teto, que era feito de madeira de cedro. E a motivação dele é assustadora? É bizarro, porque ele não odiava a deusa Ártemis, não era uma retaliação ou motivação política, nada disso. Ele só queria ter o nome dele lembrado para sempre na história. Ele buscava fama a qualquer custo. Ele é o troll original da internet. O homem estava totalmente disposto a destruir uma obra-prima que levou 120 anos para ser construída, só para viralizar num papiro antigo e garantir que teria seguidores perpétuos. O que revela essa dualidade muito sombria do ser humano, sabe? A Artemísia, que a gente acabou de citar, buscou transcender a morte construindo algo magnífico. Através do amor e da arte. Já o Heróstrato, ele atingiu exatamente o mesmo objetivo de imortalidade histórica,
mas através da destruição absoluta e nihilista. O fogo que ele causou consumiu rapidamente o cedro, o calor extremo enfraqueceu o mármore e o teto inteiro desabou. É uma tragédia. E a mitologia ao redor dessa noite é fantástica também, né? Sim, a justificativa teológica que eles arranjaram, a lenda local dizia que a deusa Ártemis, que também era a deusa dos partos, não protegeu sua própria casa naquela noite específica porque estava muito ocupada. Ocupada com o quê? Ela estaria lá na Macedônia, supervisionando o nascimento de uma criança muito especial, que viria a ser ninguém menos que Alexandre o Grande. É uma gestão de crise mitológica perfeita. O templo caiu, mas a culpa não é da deusa. Ela estava ocupada. Mas veja, o templo caiu por pura arrogância humana. Já outras maravilhas da lista precisaram enfrentar um adversário contra o qual lã de ovelha e carvão jamais dariam conta. Outra escala de força. Sim, e aqui a gente muda para uma dinâmica onde a ambição humana tromba de frente com a natureza bruta, com a história dos gigantes de metal e marfim. O Colosso de Rhodes é o estudo de caso perfeito sobre essa fragilidade humana perante a natureza. A gente está falando de uma estátua de bronze do deus solar Hélio, com mais de 33 metros de altura. Maior que o Cristo Redentor. Ela foi construída pelos habitantes da ilha de Rhodes para celebrar a vitória sobre um cerco militar macedônio que foi muito, muito duro. E o mais incrível é de onde veio o material de construção para esse gigante. Eles literalmente derreteram as armas, os escudos e até as torres de cerco que os inimigos derrotados deixaram para trás no campo de batalha e usaram isso para forjar o deus deles. É de um sarcasmo épico fenomenal. Foi como dizer, nós vencemos e vamos usar o lixo de vocês para fazer a nossa maior obra. Mas também foi um desafio de fundição inédito na história. Eles não podiam simplesmente criar um molde gigante de 30 metros e jogar bronze derretido dentro. A tecnologia não permitia isso. Como eles fizeram então? A estátua foi construída de baixo para cima, em anéis. O engenheiro responsável, o Cares de Lindos, criou uma estrutura interna fortíssima de vigas de ferro e blocos de pedra. E os trabalhadores iam rebitando placas de bronze por cima dessa armadura. Que trabalho minucioso! E para conseguir alcançar o topo, conforme a estátua ia crescendo, eles iam amontoando gigantescas rampas de terra em volta dela. Então, na prática, a estátua foi sendo esculpida de dentro para fora, numa montanha artificial temporária. Que engenhosidade absurda! Mas, de novo, a ironia histórica entra em cena aqui. Eles forjam esse guardião gigante com as armas de um exército inteiro. Ele parece completamente impenetrável. Inabalável. Só que a deidade ficou de pé por apenas uns 50 anos. Em 226 a.C., um tremor de terra super severo quebra os joelhos da estátua. E o gigante tomba, simplesmente cai de cara no chão. O nosso reflexo imediato hoje em dia seria logo pensar, nossa, vamos reconstruir isso. Com certeza, faríamos vaquinhas, projetos de engenharia civil, mas não foi nada disso que aconteceu na época. Se conectarmos isso ao quadro geral da mentalidade antiga, a diferença para nós é muito brutal. É uma visão de mundo diferente. Para nós hoje, um terremoto é um evento puramente tectônico, uma falha na placa que a engenharia moderna precisa corrigir. Para os gregos antigos, desastres naturais eram manifestações literais e diretas da vontade divina. Era a voz dos deuses. Exatamente. A queda do Colosso foi interpretada, inclusive através de consultas ao oráculo de Delfos, como um recado muito claro de que o próprio deus Hélio havia ficado profundamente ofendido com a vaidade e audácia daquela estátua gigante. Eles acharam que o deus derrubou a própria estátua? O sagrado havia vetado o concerto, então ninguém tocou nela. A estátua ficou lá, no chão, toda quebrada, por mais de 800 anos, até que invasores árabes a venderam como sucata. A lenda diz que foram necessários nada menos que 900 camelos para transportar todo o bronze derretido daquele que já foi o imponente Deus Sol. 90 camelos já seria muito. 900 camelos é uma imagem que não sai da minha cabeça. Um deus gigante cortado em pedaços e embalado no lombo de um exército de camelos cruzando o deserto. É o fim melancólico de uma glória. E já que o nosso tema aqui é divindade, a gente não pode esquecer da estátua de Zeus em Olímpia. Feita pelo lendário mestre Fídias, ela tinha 12 metros de altura e ficava dentro do templo, e os textos dizem que ela era crise elefantina, certo?
O que exatamente significa esse termo tão específico? Crise elefantina descreve uma técnica de escultura onde uma estátua é construída com uma base interna de madeira e depois ela é revestida inteiramente por placas de ouro puro e peças esculpidas em marfim. O marfim era usado para simular o tom e a textura da pele do deus. Ouro e marfim, o custo disso devia ser incalculável. Inestimável. E o nível de controle ambiental que essa mistura de materiais exigia era super complexo, porque a cidade de Olímpia fica num vale muito, muito úmido. Ah, e a umidade acaba com a madeira. Exato. Se a madeira interna da estátua expandisse com a umidade constante, o revestimento de marfim simplesmente estouraria, criando rachaduras feias na pele brilhante de Zeus. E como eles resolveram isso naquela época? Para evitar esse desastre, os sacerdotes mantinham um tanque raso de azeite de oliva puríssimo bem aos pés da estátua. Esse azeite evaporava lentamente e criava um tipo de microclima protetor ao redor da madeira, preservando o material intacto por séculos a fio. Gente, é literalmente um sistema de ar-condicionado químico e climático na Grécia Antiga, só para proteger um deus de ouro e marfim da umidade. A devoção levada às últimas consequências da ciência da época. E o contraste que sempre me pega lendo sobre isso é que essa ostentação absurda ficava ali, no centro do templo dos Jogos Olímpicos. Lá dentro você tinha ouro reluzente, pedras preciosas brilhando, azeitonas milagrosas evaporando, e do lado de fora, os superatletas olímpicos se matavam de treinar sob o sol. E sem ganhar nenhum dinheiro. Exato. Eles ganhavam apenas um cótinos, que era um simples ramo de oliveira selvagem trançado numa coroa. A riqueza tangível era uma exclusividade total do divino. Mas, claro, nem o próprio deus grego se salvou da história. Ele foi levado para Constantinopla séculos depois e, adivinha? Queimou no incêndio. Queimou, o fogo destruindo tudo. Até aqui a gente viu monumentos que desapareceram misteriosamente no deserto, castelos feitos de pedras recicladas, estátuas desmembradas em lombo de camelo e deuses de ouro incendiados. É um cemitério de glórias. Mas há uma maravilha que, através da genialidade dos nossos tempos, se recusa a morrer no esquecimento. Aqui é onde fica realmente interessante. A gente precisa falar sobre o Farol de Alexandria. Ah, o farol. Construído no início do século III a.C., na pequena ilha de Faros, lá no Egito Ptolomaico. Foi a estrutura que não só cunhou a palavra farol em dezenas de línguas modernas, mas definiu a aerodinâmica e o propósito de todos os faróis que viriam a ser construídos no futuro. Um pioneiro absoluto. Um colosso que ultrapassava facilmente os 100 metros de altura. Ele era dividido de forma muito inteligente. Tinha uma base quadrada super sólida, um meio octogonal feito especialmente para desviar a fúria dos ventos marítimos e um topo cilíndrico que abrigava um sistema avançadíssimo de iluminação. Uma fogueira gigantesca, né? Uma imensa fogueira, mas cuja luz era captada e projetada a quilômetros de distância por espelhos incrivelmente polidos, possivelmente espelhos feitos de bronze ou mesmo de vidro revestido com prata. É um laser da antiguidade. E aqui a gente tem a genialidade pessoal do arquiteto, um homem chamado Sóstrato de Cnido. Lembra que a gente falou do Heróstrato e aquela busca obsessiva pela fama destrutiva? O embro incendiário. Então, o Sóstrato fez o oposto absoluto. Ele garantiu a imortalidade do nome dele da maneira mais astuta e construtiva possível. Porque, como era a regra da época, a obra monumental deveria levar apenas o nome do monarca financiador, que no caso era o rei Ptolomeu. O arquiteto não levava crédito oficial? Exatamente. Sóstrato não podia escrever o próprio nome na fachada. Mas o que ele faz? Ele esculpe o próprio nome bem grande e profundo, direto na fundação de pedra calcária do farol. Desafiando as regras. Sim, mas aí ele cobre essa inscrição proibida com uma grossa camada de argamassa e gesso. E só em cima desse gesso fresco, ele escreve a dedicação oficial e pomposa ao rei Ptolomeu. Uma jogada de mestre. Ele pensou a longo prazo. Ele projetou o golpe perfeito, porque ele sabia muito bem como o salitre, a maresia violenta e as tempestades do mar Mediterrâneo agiriam ao longo das décadas. Ele sabia que o rei veria o gesso branco hoje e ficaria feliz, mas a eternidade veria a pedra. E foi exatamente o que aconteceu.
Eventualmente, o gesso rachou, caiu aos pedaços, apagou o nome do rei e o nome do Sostrato apareceu brilhando lá na pedra como o verdadeiro pai do faraó. É um planejamento temporal e de engenharia de materiais que poucos possuíam naquela época, ou até hoje. Infelizmente, a estrutura inteira não teve a mesma astúcia ou sorte que o arquiteto. Não durou para sempre. Após resistir bravamente a dezenas de sismos menores ao longo dos séculos, um terremoto cataclísmico no ano de 1303 partiu o farol de Alexandria ao meio, e suas pedras gigantescas ruíram diretamente nas águas profundas do porto da cidade. E lá elas ficaram, intocadas e esquecidas no fundo do mar, por séculos e séculos. Até chegarmos ao nosso século. Exato. Equipes de arqueólogos submarinos franceses e egípcios mergulharam fundo no porto de Alexandria e encontraram um verdadeiro cemitério submerso épico. É uma visão de tirar o fôlego. Eles acharam blocos colossais, alguns pesando mais de 70 toneladas, colunas quebradas, estátuas de deuses egípcios engolidos pelo mar. Mas olha, o que mais me impressiona não é apenas o que eles encontraram lá embaixo, mas o que estão fazendo ativamente com isso hoje. É algo que parece saído de um filme de ficção científica total. O que essas missões utilizam hoje é, sem dúvida, o estado da arte em arqueologia computacional. Mais especificamente, uma técnica chamada de fotogrametria submarina de alta precisão. Como isso funciona na prática? Em vez de tentar amarrar cordas e içar milhares de rochas gigantescas para a superfície, O que, aliás, seria super perigoso e poderia quebrar tudo. sim, poderia destruir completamente o contexto arqueológico ou até desintegrar as peças mais frágeis. Em vez disso, mergulhadores e pequenos robôs submarinos tiram milhares e milhares de fotografias em altíssima resolução de cada pedra lá no fundo mesmo. E aí a tecnologia entra em ação. A mágica acontece no computador. Um algoritmo poderoso cruza essas milhares de imagens 2D, avaliando milimetricamente como os pixels de luz e de sombra se comportam nas quinas da pedra em diferentes ângulos. Uau! Com isso, o software calcula os ângulos reais, as texturas desgastadas e a profundidade, gerando modelos e blocos tridimensionais virtuais com uma precisão nanométrica. Gente, é literalmente o quebra-cabeça digital mais complexo da história humana. Sem dúvida. Imagina só ter milhares de peças virtuais, enormes e pesadas, mas sem a imagem final da tampa da caixa para se guiar. Eles pegam esses modelos 3D hiperrealistas e começam a cruzar os dados com moedas antigas. Moedas? Sim, moedas de bronze antigas que traziam o formato do farol estampado nelas. E cruzam também com os textos e descrições de viajantes medievais árabes que, antes do farol cair, chegaram a medir a estrutura lá usando cordas. Uma detetivagem histórica combinada com tecnologia de ponta. Eles combinam a numismática das moedas, os textos históricos antigos e esses algoritmos super complexos para rotacionar as pedras em um ambiente virtual e ver exatamente qual bloco calcário se encaixava em qual bloco há mais de 1000 anos atrás. Eles estão, na prática, reconstruindo a sétima maravilha no metaverso da arqueologia. Isso reconfigura completamente o nosso relacionamento com o passado histórico, sabe? A reconstrução digital não é apenas sobre desenhar um prédio bonito na tela para a gente ver. Tem um propósito de descoberta científica aí. Muito grande. Ao testarem as peças no computador, os engenheiros virtuais descobriram que as junções de alvenaria originais do farol usavam umas ligas de chumbo derretido. Chumbo entre as pedras. Não movendo toneladas de pedra lá no fundo do oceano, mas movendo elétrons num processador. Uma ressurreição feita puramente de informação, luz e matemática. É lindo demais. Então, o que tudo isso significa, ao fim e ao cabo? A gente atravessou milénios de história nessa conversa de hoje. Vimos uma montanha geométrica construída baseada no giro milimétrico das estrelas. Jardins exóticos que talvez fossem só uma alucinação poética e geográfica. Mármores amortecidos sobre lã de ovelha e espalhos colossais sepultados pelo mar agitado. Sabe, quer essas maravilhas existam fisicamente como blocos de calcário maciço sob o sol do deserto do Egito, ou quer elas rodem de forma fluida e digital como dados de fotogrametria num supercomputador em Paris, as 7 maravilhas simbolizam uma teimosia humana fundamental. A resiliência da nossa espécie. É a teimosia de cravar os pés no chão, de olhar para a imensidade hostil do universo ao nosso redor e declarar em voz alta:
Nós estivemos aqui e fomos capazes de fazer algo grandioso. Essa é a essência. As maravilhas nos ensinam dolorosamente sobre a inevitabilidade da impermanência das coisas. Tudo cai, mas validam o peso perpétuo da nossa jornada criativa. Para aquelas civilizações antigas, dominar a pedra, o bronze fervente, a água e a gravidade era, na verdade, a forma deles dominarem o caos cósmico. Eles estavam organizando um mundo com as próprias mãos. Exatamente. E hoje, ao investigarmos os ecos físicos dessas obras monumentais, nós deciframos muito mais do que apenas métodos antigos de construção civil. Nós decodificamos os medos, a reverência e a incessante busca da humanidade para criar significados profundos que sobrevivam à curta extensão de nossas vidas físicas. Lindo. O que nos empurra para um pensamento final um tanto inquietante para quem está nos ouvindo, sabe? Algo para ficar martelando na cabeça depois de hoje. Qual seria a reflexão? Pensa bem. Os egípcios ergueram a grande pirâmide de Quéops com quase 3 milhões de blocos sólidos de pedra. Uma obra pesada e bruta. Ela resistiu ao vento cortante, a inúmeras invasões de impérios e a violentas tempestades de areia por quase 5 milênios. E ela ainda está lá. Intacta. Hoje, no século XXI, o apogeu do nosso conhecimento humano não está mais esculpido em granito grosso. Nossas verdadeiras maravilhas, o nosso tesouro coletivo de informações, dados e cultura, estão flutuando de forma abstrata nisso que a gente chama de nuvem. Em servidores pelo mundo todo. Armazenadas em finíssimos e minúsculos discos magnéticos ou viajando como invisíveis feixes de luz por quilômetros de cabos de fibra ótica no fundo do mar. É tudo efêmero. Sim. Se o tempo for implacável com a nossa civilização moderna, como ele foi com os tijolos da Babilônia ou o bronze de Rhodes, e por algum motivo a energia elétrica do mundo silenciar, o que os arqueólogos do ano 6000 vão conseguir desenterrar da nossa era? É uma excelente provocação. Será que restará algo? Será que nós, a civilização superavançada que quebrou o átomo, curou doenças e pisou na Lua, deixaremos para trás, paradoxalmente, o legado físico mais invisível e frágil de todos os tempos? Fica aí a reflexão. Continuemos cavando o conhecimento da nossa história, sempre questionando nossas próprias maravilhas. E um muito obrigada a todos que ficaram com a gente até aqui. Até a próxima exploração profunda.